Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, podcast da indústria criativa de Pelotas. O TinoCast é um parceiro do grupo DDD 53 e a gente está gravando aqui no Alma Studios. Vida e alma a ideias e criações. Aqui no nosso ladinho, esse QR Code leva para o nosso Instagram, onde no link da bio lá você encontra o link para todas as nossas plataformas. A gente está no YouTube, está no Spotify, está no Apple Podcasts e tem também ali o link do Apoia-se, que é onde tem uma campanha para você ser nosso atinado master e nos ajudar com contribuições a partir de R$15 para que a gente mantenha viva a chama da criatividade em Pelotas. Queria agradecer aos nossos apoiadores, Lacute Pizza, que novamente, como a gente está gravando na segunda-feira, não teremos, infelizmente, hoje. Agradecer a Zós Cervejaria. A gente está tomando aqui uma American Lager, escolhida pelo Jeremias. E agradecer também a Livraria Vanguarda, que agora, há algum tempo já, tem uma promoção lá. Se você comprar pelo site livrariavanguarda.com.br e usar o cupom TINO, tem 10% de desconto, o que é muito bom. Você está comprando na cidade, mesmo sendo pelo site, e ganha 10% de desconto e uma partezinha da tua compra também vem para nós e ajuda a manter essa iniciativa. Queria agradecer a nossos patrocinadores, em primeiro lugar, a Incomum, cuidadores de marcas. E em segundo lugar, eu queria que vocês me acompanhassem, que fechassem os olhos e imaginassem esse lugar que eu vou contar para vocês. Vocês estão... É tipo uma meditação, aquelas, né? Vocês estão em volta de um lago, vocês estão fazendo exercícios, aí vocês vão para casa, sobem no seu apartamento, tomam um banho, descem do apartamento, vão trabalhar no mesmo espaço. Que lugar é esse em Pelotas? Sem medo de errar. Pode falar. Pode falar. Começou? Não é uma pergunta retórica. Pode falar. Que lugar é esse que vocês fazem tudo isso no mesmo lugar que eu contei pra vocês? Restaurantes. Que a vida acontece em torno de um lago e as pessoas trabalham. Parque Una. Parque Una, muito bem. E o medo de dar o balão. Transmissão de pensamento. Tá? Parque Una. Se trabalha, mora, convive, é um ambiente criativo, muitas empresas criativas estão ali e esse ambiente todo alimenta a criatividade. O Parque Una é como se fosse uma extensão do escritório. Você pode fazer reuniões nos cafés, sair com a equipe para arejar a cabeça ao ar livre e interagir com centenas de outros negócios que já estão em atividade por ali. O Alan disse que faltava uma farmácia, não falta mais. Não já falta? tem uma farmácia. Tem uma farmácia já. Olha. Então, se quiser morar e trabalhar lá, te lembra que o Parque Una é um bairro para ser vivido agora. Hoje, nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre eventos. Essa faz parte da indústria criativa também. Os eventos, né? Quantas vezes os eventos nos ajudam a colocar ideias em práticas, né? Em eventos institucionais, não só eventos festivos pessoais, mas também eventos profissionais. E a gente vai falar sobre algumas coisas. No final desse programa, espero que a gente tenha respondido alguma dessas perguntas. O que faz um evento ser inesquecível? O que ninguém vê, mas garante o sucesso de um evento? Criar ou planejar? O que pesa mais? Como construir parcerias duradouras nesse setor? O que mais mudou nos eventos nos últimos anos? Qual o erro mais comum de quem organiza eventos? Como agir quando tudo dá errado? Tem essas coisas, né? Em eventos, o imprevisível acontece. E para conversar sobre isso, a gente tem dois convidados muito especiais. Eu quero primeiro as damas. Andréa Marini. Ela é jornalista de formação, atua na área de eventos desde 2007, quando integrou a Organiza. Em 2012, criou sua própria empresa que leva seu nome, especializada na produção de eventos sociais e conhecida pela sensibilidade e organização com entrega impecável. Seja bem-vinda, Andréa. Todo dia é dia de comemorar, é dia de realizar, é dia de colecionar sorrisos e memórias. Deia Marini falando com vocês. Arroba Deia Marini. Arroba Deia Marini. Prazer estar aqui. E bom, seja bem-vinda. Jeremias,
O Jeremias Gottinari é fundador e sócio da Paradoxo Eventos, empresa de Pelotas especializada em sonorização, iluminação e multimídia. Multimídia pode ser, né? Pode ser. Pode ser. Com uma trajetória marcada pela criatividade, profissionalismo e parceria, acredita que o sucesso é para quem faz por merecer. Nós trabalhamos com sonhos. Acho que essa é uma frase que eu vou levar pro resto da vida. Então, quando tu fala em sonhos, tu fala o que está lá dentro das pessoas e eles, para cada um, o sonho é de uma forma. E tu conseguir compreender isso, às vezes, não é muito fácil. Mas quando tu consegue ver o sorriso das pessoas, a entrega que tu fez, realmente essa acho que é uma das partes mais importantes, né? Acreditar nas pessoas e realizar o sonho delas, né? @ Paradoxo Oficial. Muito bem. E ao meu lado, nossa co-host, Flávia Barros. A união faz a festa. @Flávia X Barros. Ninguém aplaude o alicerce, mas é ele que sustenta o espetáculo. @Cuca em Comum. Então, gente, é isso aí. Vamos conversar hoje sobre esse mundo maravilhoso dos eventos, sejam sociais, sejam empresariais, seja o que for, eventos, né? Eu queria primeiro que vocês se apresentassem, em que área de atuação exatamente que compreende o trabalho de vocês, né? Só para a gente ter um panorama geral, assim, e começar a nossa conversa. Primeiro as damas. O meu trabalho é a organização de eventos, né? A gente trabalha muito de encontro o que a frase do Cuca, a frase inicial do Cuca, que é nos bastidores, e no planejamento pré-evento, né? E acompanhamento do evento durante o evento em si, e aí depois o fechamento dele. Então, contratação de fornecedores, reuniões prévias com o contratante e os fornecedores, para combinar tudo como vai acontecer ao longo do processo todo. A gente lida, dependendo do evento, com em torno de 50 fornecedores em cada evento. Então, é um time de pessoas aí que a gente tem que coordenar, né? Se reunir, conversar e depois participar de tudo isso de forma para ver, né, como vai acontecer o evento em si. Então, a gente participa de todas essas etapas, né, desde o início até o fim. E no fim, o mais gratificante é receber um abraço do cliente, e aquilo é gratificante mesmo, porque é a forma que a gente, depois de ver tudo que aconteceu, tu respira e tu pensa assim, bah, que legal, né? Valeu a pena. Mas tu não é focado em nenhum segmento específico. Mais social. Mais social. A gente faz evento empresarial, né? Mas ao longo do tempo o evento social se tornou o nosso carro-chefe, assim. Tá. E tu, Jeremias? Vamos lá, então. A história é longa, né? E o nosso leque é bem amplo no que a gente faz. Alguns anos atrás, a gente migrou bem para o empresarial, focou muito nele, né? E também no social. Porém, a Paradoxo, ela nunca deixou de fazer todo o leque que ela faz, né? Como locadora, né? A Paradoxo, ela sempre, lá nos primórdios, ela teve, a nossa função era frente de palco. Hoje a gente está no backstage, né? Tá nessa parte. Então, assim, a Paradoxo, ela é uma empresa que ela trabalha com toda a parte de som, de iluminação, de imagem hoje, né? O que roda muito é painel de LED. A gente tem uma quantidade considerável e é um dos nossos carros-chefes hoje, né? Mas o que é insubstituível na Paradoxo é o material humano, né? Então, é algo que eu acho que também foi desde o início. Eu sempre prezei por uma equipe legal, uma equipe unida, né? E hoje eu acho que a gente colhe muito isso, a gente tem isso até hoje, né? Então a gente tem uma equipe legal, uma equipe unida, uma equipe que conversa, que debate, né? Como um casal que tem os seus altos e baixos, a gente tem, e a gente senta e tem as nossas conversas e organiza. Então hoje eu vou te dizer que
essa parte nossa, a parte humana, né, que a gente já entendeu há muito tempo, que é o que para nós faz a diferença na nossa entrega, né? Porque o profissionalismo a gente corre atrás, a gente, né, a equipe, eu digo a gente, quando eu falo a gente, é a minha equipe, se estuda, se treina, se busca, né, esses outros artifícios, mas o 01 hoje, para fazer parte da minha empresa, ele não precisa saber nada, ele basta ser um ser humano que a equipe julgue que é um ser humano de boa qualidade, de índole, essas coisas que a gente preza lá, ele vai fazer parte. Então, para nós isso é muito importante, porque o resultado final, para quem nos chama, com certeza o material humano faz toda a diferença. Isso é legal, tem aquela frase, né, de RH que ou se não é isso, é quase, selecione valores e treine competências, né? Então é isso, a gente consegue ensinar a pessoa a fazer, mas o valor, né, a forma dela ver o mundo e dela se relacionar é muito importante, é a base, né? É a base de uma relação. E também é interessante que eu vejo muito isso hoje, assim, né? Pessoas substituíveis. Eu tenho uma parte minha, assim, que eu gosto. Eu não acho que nunca falei sobre isso, né? Nem lá falei sobre isso. Mas eu gosto de tentar consertar pessoas também. Uhum. Eu acho que é legal, sabe? Porque quando tu conhece todos os caminhos que as pessoas andam, tu consegue ser um parceiro melhor, um amigo melhor, né? E tu vai ter pessoas do teu lado que todo mundo se conhece. Então, o caminho, eu acho que ele fica mais leve, fica mais tranquilo. E é legal porque é isso que vocês falaram, né? Realmente são os sonhos das pessoas que estão ali. E acredito também, eu queria que vocês falassem, mas se as pessoas sabem aquilo que elas querem, ou muitas vezes a expertise de vocês, assim, ajuda a criar, assim, a estruturar esse evento? Acho que depende muito até da maneira com que às vezes o cliente chega pronto, assim, eu quero isso, aquilo outro, o outro já chega com a pasta do Pinterest aberta. E eu acho que tem muito a ver com a personalidade de cada um, né? E aí eu sempre digo, assim, é uma coisa que eu sempre uso lá no escritório. O evento, ele tem que ser a cara do cliente. Ele não pode ser a minha cara. Ele não pode ser a cara... se é 15 anos, ele não pode ser a cara, ok, os pais vão participar, até porque quem vai arcar com o custo todo daquele aniversário vai ser os pais, mas os pais também têm que deixar um pouco a dona da festa, que é a aniversariante, escolher as coisas que se quer, né? Porque o que eu vejo muito às vezes se não deixa a pessoa também escolher as coisas que se quer para o seu próprio evento, a pessoa não se enxerga ali. Sim, nem se empolga, né? E aí a pessoa não consegue se soltar, a pessoa não consegue interagir. Então, isso é muito difícil, né? O mais bacana de todo o processo é a pessoa chegar no evento, eu sempre uso isso, e a pessoa pensar assim, é tudo que eu pensei, tudo isso é pra mim, sabe? Então aí ajuda muito no processo. Às vezes, e isso o Jeremias tem muito a ver com o trabalho dele, às vezes as pessoas dizem assim, eu quero que o meu evento seja muito animado. Depende muito de quem? Depende muito do anfitrião. Sim. Sabe né? que eu sempre comento, é até legal tu falar sobre isso, porque usa bastante tempo isso também. 50% é com a gente. E os outros 50% é com você, claro. Né? Com quem está nos chamando. A gente fala muito, eu falo isso, não sei se a Flávia também fala isso em publicidade, né? Nós temos agência. E eu digo muito assim, cara, se a pessoa olhar para algo que eu fiz pro meu cliente e tiver certeza que foi a minha agência que fez, algo está errado. Porque quem tem que ter a identidade é o meu cliente. E eu tenho que respeitar a identidade dele e eu tenho que ajudar a construir. Se tiver a cara da agência, tá errado, cara. Não é a cara da agência. Mas você não acha que ele tem um perfil de pensamento que quem é da área percebe? Não, pode ser. Pode ser que sim. Não que seja a tua cara, né? Sim. Então eu imagino que é mais ou menos isso que tu falou, né? Porra, aquilo ali é uma extensão da pessoa. Ela tá dando uma festa que tem que ser que nem ela é.
né? E se alguém chegar nessa festa e dizer, eu acho que essa festa foi a Andréia que fez. Tá, tudo bem, pode achar pela qualidade, porque tem pouca gente que tem aquela qualidade, mas não por características assim que se repetem em todas as festas, né? Acho que tem que pegar a essência de cada um e aí colocar a essência de cada um na festa, né? Não adianta eu ser uma pessoa que curto, sei lá, um estilo X de música e só porque, estão fazendo isso, eu vou colocar só porque é moda agora nas festas colocar isso, eu vou colocar também. Não tem nada a ver contigo, entendeu? Então, pra quê? Então, uma coisa que eu faço muita reflexão lá no escritório, às vezes com um cliente, é justamente isso, sabe? Tem a ver contigo? Uhum. Eu queria isso porque eu acho legal. Tu acha legal porque Hoje... tu realmente acha legal? Ou porque tu acha legal porque tá todo mundo colocando aquilo, Às sabe? vezes, André, chega até mim, desculpa. Não, mas mas é a conversa, né? Eu acho... Outro ponto importantíssimo esse que tu tocou agora, porque assim... olha, uma porcentagem bem alta. Quando isso chega até a gente, isso é comum no mercado, né? Tu tens um pacote, quanto é o teu pacote? eu não... A Paradoxo não consegue ter um pacote. É impossível como é que eu vou entregar para a pessoa um pacote? Tu tá entendendo? É o sonho dela. Às vezes ela nem se dá por conta nesse mundo mecânico que pode ser uma festa, um evento mais simplório, mais simples, como bem arrojado, enfim, mas é o sonho daquela pessoa. Então, a gente trata isso, acho que é muito similar, né? O teu pensamento também nesse sentido. É impossível. É personalizado, né? Justamente. É impossível entregar isso aqui. Toma, isso aqui que tem pra ti. Não dá. Não dá. Vamos entrar nas curiosidades de todo mundo, então. Eu queria fazer uma pergunta antes. Por que tu escolheu trabalhar com social e com empresarial? E por que tu escolheu trabalhar só com social? Ou preponderantemente com social? Preponderantemente que chique, né? Muito. Eu fui falando sem saber onde que eu ia chegar. No dicionário do Cuca. Eu acho que foi mais de uma demanda, assim, na verdade, quando eu entrei na sociedade da Organiza, quando eu ingressei à sociedade da Organiza, porque eu trabalhava em TV, eu sou formada em jornalismo, né? E aí trabalhava em TV e aí um certo dia eu saí da TV, tinha uma vaga longe, eu já tinha minha família aqui, já ia casar e, enfim, eu resolvi ficar aqui e não sair de Pelotas. Foi quando eu saí da TV e aí eu entrei na sociedade, na sociedade da empresa antes que eu trabalhava. E nós éramos muito divididos, assim, na sociedade. O Daniel cuidava mais do financeiro, a Kátia cuidava do empresarial e faltava um braço que cuidasse do social na empresa. E aí eu ingressei na empresa como sócia, cuidando mais do social. Claro que aí, naquela época, a gente participava muito de licitações, né? Então, as licitações muito empresariais, né? E aí a gente ganhou uma licitação, que era há 4 anos, de fazer todos os eventos do Conselho Regional de Administração em todo o Rio Grande do Sul. E aí era muito evento, porque aí todas as faculdades que tinham a faculdade de administração dentro da universidade... o CRA ajudava nos eventos, assim, né? Então, consequentemente, a gente viajava todo o Rio Grande do Sul, onde tinha essas faculdades filiadas ao CRA, fazendo os eventos. E aí, eu ficava no social aqui, mas quando tinha uma demanda grande, eu ajudava a Kátia, entende? Então, como tinha essa divisão, assim, dentro da empresa, e eu... ingressei a empresa para fazer o social, consequentemente, ao longo do tempo, a Andréia foi se tornando conhecida pelo social. Aí tem indicação e tal. E aí foi indo. Tanto é que quando a gente abriu a sociedade, que
que a Kátia precisou voltar para a cidade dela, que era o Paraná. E aí ficou eu e o Daniel na sociedade. Depois o Daniel fez outra faculdade. Enfim, a nossa sociedade acabou porque cada um foi seguindo as suas coisas. O Daniel precisou assumir os negócios de família. A Kátia precisou assumir os negócios de família dela no Paraná. E aí eu, consequentemente, digo, não, eu vou sair da sociedade agora e vou abrir a minha própria empresa. Foi quando eu já era conhecida como Andréa Marini. E aí o Dani perguntou, tu queres o nome da empresa ou tu vai seguir com um outro nome? Eu disse, não, vou seguir com outro nome porque todo mundo já me conhece por Andréa Marini. Então, foi assim que, acho que foi mais por uma demanda mesmo, Cuca, assim, de como lá no início eu cuidava mais do social, automaticamente. O Jeremias faz muito empresarial, né? Sim. A gente tem um cliente em comum, que é o Parquiuna, patrocinador Isso. do programa. E eu imagino que quando uma empresa te contrata recorrentemente, o trabalho fica mais simples, porque as pessoas já sabem o que esperar de ti, tu já sabe como atender. Então, nesse tipo de aspecto, eu acho que facilita do que eventos sociais que cada pessoa é uma necessidade diferente, expectativas diferentes, pessoas que às vezes nunca contrataram para uma festa, né? Não sei. São visões diferentes. São visões diferentes. Sobe a régua também. Na verdade, assim, quando tu tá todos os dias convivendo com a mesma pessoa, tu também tem que... Tem desgastes. Tem desgastes. Então, você não pode esquecer das duas coisas que eu acho primordiais. Uma é o profissionalismo. Sempre manter o profissionalismo, né? Seja no primeiro dia que tu for atender um cliente, né? Ou depois de 10, como é o caso do Parquiuna, mais de 10 anos atendendo o mesmo cliente, né? Entender o cliente e ele te entender também. Então, a partir do momento quando tu trabalha com verdade, com a verdade, né? Então, quando tem essa troca, eu acho que fica muito leve, né? Tu tem o cliente, você e o cliente tem como se ajudar, tem como somar, tem como vencer desafios, né? Quando o cliente tem a liberdade de te ligar para tirar as dúvidas e você pode debater um assunto aberto, é crescimento, sem dúvida, né? E essa parte, Cuca, por que a gente, né, hoje, vamos dizer, o social ele é muito amplo, né? Ele acontece muito e sempre, né? Então, também, lá nos primórdios a gente não tinha esse viés, né? Apesar de acontecer uma situação muito interessante essa semana, na outra passada, que a gente fez uns 15 anos, que eu fiz os 15 anos da mãe da menina, né? E por aí vai. Foi muito legal, assim, a troca, tudo. Então, é emocionante, sabe? Me emocionei no dia lá, sem dúvida, não tinha como não, né? Mas fiz o casamento dela também, da mãe, né? E fiz os 15 anos da menina agora. Então, assim, Cuca, a Paradoxo, a gente era uma empresa, era um som mecânico, de balada, de festa. Discoteca. Eu era o DJ, né? E por levar a sério, a gente conseguiu várias coisas, né? Por exemplo, tu escutar de um som mecânico, ter conseguido viajar o estado tocando balada, né? Pô, foi uma vitória muito grande. Bom, qual vai ser a próxima? A gente sair do interior, vim para Pelotas, né? A Paradoxo ainda tinha essência de balada, então eu tinha casas de festas também, né? Onde tinha uma junto com meu tio, tinha outra que ficou uma das mais conhecidas também, que era a Meyer House, né? Também todas no interior de Pelotas. Vindo para cá, eu comecei a fazer social, evento social, e empresarial começou um pouco depois. Até me lembro que um dos primeiros clientes que eu tive foi a Unimed, né? No entanto, o que me levou, né? Por que, Jeremias, tu me diz assim, por que o empresarial, né? Olha, na parte de evento de balada, show, a gente se realizou muito, né? E o empresarial, eu acho que é um dos desafios, juntamente com o social, né? Ele é um desafio que tu tem que vencer ele todos os dias. Eu acho que é um dos mais pesados, assim, porque o teu cliente, ele é bem exigente. Normalmente, ele te contrata e a lista de equipamentos que tu passa, ele confia muito em ti, né?
Não vou entrar em detalhes assim sobre uma coisa ou outra, né, Cuca? Porque é muito longa a explicação e técnica, né? Sim. Mas ele acredita em ti. E ele não admite as falhas muitas vezes. E com razão, né? Porque muitas vezes é um evento pesado, é um evento muitas vezes que a gente já fez lá do Parque Una, no lançamento do empreendimento lá, né? É muita coisa em risco, né? Então a gente também tem que trazer para os ombros da gente essa responsabilidade. É tenso. É mais tenso. É muito tenso, né? E tu conseguir entregar, eu dou o exemplo deles de novo, há tantos anos, sempre algo no 100%, sempre certo, sempre correto, né? Então a gente também investe nisso, a gente pensa, só que esse desafio nos move lá. Isso é incrível lá dentro, né, da empresa. Então, eu vou te dizer que é um sabor diferente, mas que ele te exige isso no fim. Ele te exige o 100%. Tu não tem como não ter o 100%, né? O risco é alto. Não, e é um resultado que está encadeado em diversas etapas, né? É tipo assim, desde o planejamento do prédio até a campanha de vendas, até o evento, né? Depois a conversão de vendas. Então, tudo faz parte de uma engrenagem que tem que funcionar muito bem, né? Muito bem. Que num evento social, na verdade, né, as pessoas podem sair falando mal daquele evento, mas daqui a pouco vem outro e parou. Né? Mas se tem algum problema num evento empresarial, isso reflete na imagem da empresa, sei lá, na venda, em resultado, né? Ela é mais ampla, não termina no âmbito pessoal, né? Ela se expande. O profissional assim, pega muito, né? Mas o social também. Então, puxando essa responsabilidade, com certeza, sabe? Com certeza. Essa que é a parte legal, eu acho. Que quando tu tem uma equipe comprometida, né? Que tu puxa para os teus ombros o que é da tua parte, e tu luta para ter o melhor equipamento, as melhores pessoas possíveis, sabe, para chegar no dia. Qual é a diferença de ter uma Paradoxo ou uma Andrea Marini no teu evento? Eu acho que em qualquer mercado, em qualquer trabalho, quando tu buscar diminuir o risco, é isso que você consegue fazer. Você pode ter o melhor microfone do mundo, mesmo assim ele pode apresentar um problema. Claro. O que você faz tendo o melhor que você pode ter? Reduz o risco. Mas quando tu fala de evento social, eu sinto que brilha o teu olho, né? E tu conta histórias, como tu quase contou agora, da senhora que fez os 15 anos. Porque tem essa coisa do sonho, que tu também te referiu na tua introdução, né? Fala um pouco dessa tua paixão, assim, por isso, por realizar o sonho das pessoas. Eu vou te dizer que isso é bem pesado pra mim, assim, né? Eu fui um cara que eu passei, eu por 25 anos, eu acho, 25, quase 25 anos eu não tive num Natal, numa Páscoa da minha família, nem aniversário, não foi na formatura da minha mãe, né? Aniversário do meu guri mais velho, do Gustavo, eu fui no 1, 2, 3 e 13. Eu vesti muito, eu lutei muito para a Paradoxo, ser a Paradoxo, sabe? Tem coisas que você não tem como correr atrás, como consertar. E eu vivi muitas emoções vendo as pessoas, né, se emocionarem. Eu realizei muitos sonhos. Então, isso ficou dentro de mim, isso está dentro de mim. Então, essa responsabilidade, hoje, graças ao bom Deus, a pandemia me tirou muito e me deu muito. Ela me deu tempo com o Telzinho. Hoje eu tenho um tempo de qualidade com a Ana ali, né? E com a minha esposa, enfim, com a minha família, com todos. Então, eu entendo muito bem o que é não poder estar, né? Então, eu entendo o amor, o carinho que as pessoas querem fazer naquele dia. Então, para mim, aquilo ali é algo... quando tu falou do brilho no olho, é porque eu vou te dizer que 100% desses tantos eventos que a gente fez ao longo desses 29 anos, que nós vamos chegar agora, dia 6 de setembro, talvez não me lembre na memória, assim agora, né? Mas eu tenho emoções guardadas olha, eu acho que de quase todos, porque se faz com amor, se faz com carinho. 15 anos mesmo, é difícil ter 15 anos que eu não me emocione. Eu já tenho uma música de 15 anos que eu vou dançar com a minha filha,
entende? Eu e ela, já dançamos desde hoje, ela me pede, vamos dançar, papai. Que idade ela tem? 2 e 3. 2 anos e 9 meses. 2 anos e 9 meses tem Ana ali. Então é isso, eu acho que é muito por isso, sabe? Eu queria te dizer que tu transparece isso, porque a gente vê o carinho que tu faz e isso é o que a gente chama de propósito. Não esse propósito que todo mundo fala e usa essa palavra de uma forma corriqueira e rasa, né? Isso é um propósito real e de verdade. E a gente percebe, já fiz evento contigo pessoal, social, né? E empresarial. E claro que no social tu te realiza mais, mas essa gotinha também tá no empresarial, a gente percebe isso. Não, eu acho que tudo que envolver essa minha filha mais velha, que se chama Paradoxo, vai me emocionar, não tem como não ser. E tu transfere isso pra tua equipe, porque a gente percebe o carinho também que eles colocam nas coisas. Mesmo não trazendo essa vivência tua, né? Mas transborda um pouco de ti pra todos eles. Transborda, Cuca, e na hora de escolher essas pessoas que estão do meu lado hoje, sabe? Elas são pessoas assim, né? Eles lutam por isso. Eles se preocupam com as pessoas que estão realizando o evento, sabe? Então, e é natural deles, né? É natural deles. Então, isso aí hoje, dizer que isso é no automático até é engraçado, né? Mas realmente, assim, às vezes tem momentos que eles me ligam de coisas que eu, de repente, não me dei por conta ou coisas que eles pensam além. Então, nossa, sim, sabe? Eles assumem a responsabilidade junto contigo e não só são os tarefeiros, né? E isso quando é legal. vem o retorno para mim de um telefonema ou mensagem, e falam o nome deles, de um por um, isso não tem preço. Para mim não tem, né? Para mim quando fala, vamos dizer lá, o Fausto, nossa senhora, como é querido, como nos ajudou, e né? Então, né? Ou o Juan, ou o Gustavo, ou o Alexandre, ou o Lucas, ou o John, ou o Vinícius, ou seja quem for deles, né? Então, essa parte assim o Batatinha gratificante. Tá contigo? Batata, sim. Batata, ele se formou agora no final do ano, né? O Batata é o nosso técnico nato, né? Não, o cara é impressionante, ele é muito bom. Muito bom. Pra fazer som de banda, assim. Muito bom. E ele foi e voltou, né? Na verdade, assim, ele não foi embora e foi embora. Por quê? Porque ele se formou, ele foi tocar, ele tinha um sonho de realizar a vida de outra forma, mas tá toda semana com a gente. Mas continua lá, firme no novo sonho dele. Mas hoje, como freelance, tá com a gente direto também. E outra coisa, a gente tem uma troca fantástica. Ô, André, tu quer perguntar alguma coisa? Não. André, tu tem um plano de gerenciamento de crise? Assim, porque tudo pode dar errado, né? Pode. Tu te precaver... se isso aqui der errado, eu tenho um plano B, eu vou agir assim, eu vou fazer assim. Ou não, tu vai dar experiência na hora. Não, a gente tem sempre que pensar em coisas que podem acontecer sem ser planejadas, como, por exemplo, alguma coisa com tempo, né? Que é uma coisa que não tem como a gente mandar, né? Mas tem possíveis coisas que podem acontecer que pode ser que aconteça, que a gente já aconteceu em outras coisas, de repente, que a gente já viveu aquilo, e a gente pode acontecer de novo, já vamos se precaver, né? Mas tem coisas que a gente não manda. E o que são essas coisas que mais acontecem? Eu me lembro que no meu casamento o bolo desandou. Como eu sou, né? Tá tudo bem. Eu vou ter que ir lá fazer outro. Não, vamos arrumar aqui, não dá pra passar uma coisa na volta. Mas é o tipo de coisa que, né, se o teu único bolo que tu vai ter der um problema com ele no meio do caminho, o que tu faz? Quais são, assim, esses... Eu acho que para lidar com crise, a gente tem que manter sempre a calma. Eu sou uma pessoa que eu não me desespero, sabe? Eu sou uma pessoa que com o tempo e com a vivência profissional, eu aprendi que o desespero, ele não te leva a lugar nenhum. A não ser tu não achar... pior te cega, tu não consegue resolver nada. Tu não achar um caminho. Uhum. Se tu te desespera, tu não vai pensar... Peraí, posso ir por esse lado e fazendo assim, eu vou achar... Não, ele te cega e aí tu não consegue. Então, eu particularmente, eu sou uma pessoa que eu não me desespero, assim. Eu mantenho a calma e
tento achar uma saída. E com o passar do tempo, como a idade te traz isso, mas a experiência profissional também, né? As tuas 10 mil horas de No de execução. início, quando eu comecei, eu pensava assim, não, eu tô sendo contratada para ter um evento que as pessoas acham perfeito, né? Mas e tem que estar tudo perfeito e não pode dar nada errado. Hoje, eu penso que eu sou paga para resolver problemas. Uhum. Sim, se der errado, é comigo, ninguém vai perceber. Exatamente. Tem uma cliente que é uma coisa, às vezes, uma coisa besta, sabe? Se acontecer alguma coisa, tu não vai ficar sabendo. A Andréia vai agir, ela vai fazer, tu vai ficar sabendo depois que aconteceu. No outro dia, quando tu tá descansando, quer reviver alguma coisa, quer saber os causos do evento, aí ela vai te contar. Mas antes disso, ela vai resolver e tu não vai nem ficar sabendo. Uhum. E é pra isso que realmente eu sou contratada, entende? Sim, pro dono da festa curtir a festa e não se envolver em problema, né? Exato. E eu acho que com o tanto de tarefas que as pessoas executam ao longo do tempo e as pessoas não tem tempo mesmo, né? Às vezes, né? E automaticamente esse não ter tempo de se envolver tanto num evento que demanda tanto tempo, né? As pessoas preferem realmente ter alguém para fazer e organizar o evento por elas, né? Sim. E isso é... Até porque não é só um bolinho, né? É uma estrutura enorme de gente, de coisas que tem que estar orquestradas, porque tem um horário disso encaixar com aquilo, né? Tem o cerimonial e tem... É muita coisa. Às vezes, dependendo do tamanho do evento em si, o número de pessoas convidadas, pelo menos a metade... Tipo, se tu tem 200 pessoas de convidados, tu tem... somando fotógrafo, garçom, pessoal de cozinha, pessoal de sonorização, de organização, de tudo, de todo, envolvido em todo o processo. Se tu vai parar para pensar, muitas vezes são quase 100 pessoas, né? Uhum. De doce, cada uma das doceiras, cada uma das cozinheiras, cada uma das pessoas que... contribuíram com aquele evento indiretamente, né? E isso, quando a gente para pensar o quanto o evento move a economia de uma cidade, né? Desde cabeleireiro, maquiador, o comércio em si, que ganha muito com a questão dos presentes, né? Porque sempre quando tu vai a um evento social, tu vai ser convidado por alguém, tu vai presentear aquela pessoa. Então, também o comércio ganha muito, né? Então, às vezes, quando tem muito dessas especulações, ai, que horror, o evento foi assim, o fulano gastou um horror no evento. Só um pouquinho, gente. Se o fulano tem esse poder aquisitivo para investir naquele evento, que bom! E contribuiu muito com a cidade dele. Sim, né? E as memórias e todos os sonhos, né? E todas as experiências de todo mundo. Contribuiu com todos os prestadores de serviço que a gente tem na cidade, né? E automaticamente isso volta de novo pro humano. Porque são famílias. Claro. Né? E quais são os perrengues, assim, esses que mais tem que ter um plano B? Tem alguma coisa que aconteça mais, tipo isso, bolo? O bolo que se acidentou no caminho? Uma intoxicação alimentar. Tanta coisa, assim. Tem a questão, já teve a questão... Claro, depende muito, por exemplo, teu casamento foi interno ou externo? Foi interno, mas choveu. Aí eles inventam aquela coisa de que dá sorte.
Adoro. É a mesma coisa que o cocô de passarinho, ou se tu pisar num... é sorte. É sorte que é para as pessoas não reclamarem das coisas que acontecem. Mas tu sabe que eu já fiz... Todas essas merdas é sorte, né? Ai, pisou num cocô de cachorro, é sorte. Eu já fiz evento que choveu, assim. Era um evento para 300 pessoas e a noiva, desde o início, queria a pista de dança sem ser coberta, né? A parte da sonorização, tudo coberta e tal, mas a pista de dança em si, toda aberta. E o local da cerimônia também todo aberto. E isso vem de encontro agora ao que eu falei. Porque essa noiva, ela tinha uma peculiaridade, assim, uma coisa dentro dela. O pai, no processo do casamento, descobriu uma doença, um câncer bem, assim... Agressivo. E aí, ela queria muito casar ao ar livre e queria muito uma árvore, uma figueira, uma coisa assim. E aí, o pai dela estava vendo um negócio para fazer e tal, e estava vendo uma propriedade. E aí, quando entrou na propriedade, assim, encontrou uma figueira enorme, mais uma tombada que se juntou com aquela que ainda estava... não estava tombada, e mais uma outra, eram 3 figueiras, assim, que se juntaram, sabe? E aí ele ligou para ela e disse: filha, eu achei o lugar onde tu vai casar. Sim. Bom, e aí tinha que ser na figueira. Ao longo do processo, era pandemia, e ela me ligou: Andréia, eu preciso casar, agora que a prefeitura liberou um pouco os eventos, eu preciso casar para o meu pai ter a oportunidade de entrar comigo na igreja. Vai ser um casamento pequeno, só eu, a minha família e os padrinhos. Tu tenta a igreja para nós? Tento. Consegui a catedral, foi um casamento a portas fechadas, né? Porque não podia convidados. Era um momento ali que a prefeitura tinha limitado o número de convidados. A gente fez o casamento, o pai dela teve a oportunidade de entrar com ela na igreja. E eu me lembro na oportunidade que ele chegou para mim e me disse assim: tu fez o que eu mais queria na minha vida. Quando eu descobri a minha doença, eu só rezava para que eu tivesse a oportunidade de entrar com a minha filha na igreja. E hoje, se Deus me levar hoje, Ele me leva feliz. Aí deu um tempo a mais, assim, ele veio a falecer. Aí depois, claro, aí passou um tempão, aí depois sim a gente fez esse casamento grande dela. E esse casamento nas Figueiras era justamente, o pai dela já não estava mais. E era uma homenagem. Choveu, né? E aí eu pensei, começou a chover antes do casamento, antes dela entrar. E aí eu liguei para ela. Eu disse: Laura, tu queres manter o casamento nas Figueiras ou tu queres transferir para os toldos? E ela me disse no telefone: eu quero manter nas Figueiras em homenagem ao meu pai. Aí eu peguei e fui no microfone, porque as pessoas que estão embaixo da figueira, que estava chovendo, as pessoas não olhavam para mim e pensavam assim: por que essa guria de repente não tá tomando uma atitude, iniciativa, né? Só que eu tenho uma vontade de uma cliente por trás de mim. E eu precisei respeitar o que ela queria, né? E aí, então, eu fui no microfone, disse: pessoal, boa tarde. Eu sei que está começando a chover, mas há pouco falei com a cliente, com a Laura. Ela me pediu para manter o casamento aqui embaixo da figueira em função de uma história, e quem se sentir prejudicado pela chuva pode ingressar abaixo, pode se deslocar abaixo de um toldo, se proteger, tal. Então eu deixei as pessoas à vontade, mas eu também contextualizei em que, né? Sim, até para entenderem a importância para ela de ser ali, né? Sim, exato. E aí isso
contextualizando um pouco, essa história veio para contextualizar um pouco a vontade do cliente, né? Não é a minha vontade, é a vontade dela. Sim, né? Às vezes até um problema que para alguns vai ser um problemão, para outros não é, pelo valor que existe por trás daquela... Se a possibilidade de chuva pudesse ser antevista com uma antecedência muito grande, a lembrancinha da festa poderiam ser guarda-chuvas. Exato. Aí todo mundo abria seu guarda-chuva, então. mas infelizmente. E tu sabe que foi um casamento, assim, muito emocionante, sabe? Foi... Tá, e parou de chover ou não? Na verdade, a copa das figueiras, em função de ser muito grande, centenárias eram enormes, assim. Então, a copa delas já era o guarda-chuva. Segurou muito da chuva, né? Então, deu para fazer grande parte do casamento com aquela chuvinha mansa, né? Aí, quase no final, assim, aí já veio uma chuva maior, sabe? Mas ela estava molhada, o vestido estava molhado, mas ela estava feliz. Que importa, né? É isso aí. Então, eu acho que é isso, sabe? E tem uma foto daquele casamento que é uma coisa que nunca vai sair da minha memória. Uma das netas, assim, vestidinha, ela era a ai do casamento, e a chuva caía, assim, e uma hora ela sorriu, olhou pro céu, assim, sorrindo, assim, de braços abertos. Parecia que ela estava conversando com o vô, sabe? Uma coisa, assim, impressionante, entende? Então, uma foto de uma sensibilidade, entende? E aí a gente traz a questão de um fornecedor de foto que teve a sensibilidade de captar aquele momento. Por isso que, às vezes, quando a gente vai fazer um evento, eu gosto muito de contextualizar o evento para os fornecedores. Para que os fornecedores consigam entender a essência daquele evento, porque, de repente, para captar uma imagem, o fotógrafo ele precisa estar conectado com aquela história. Para tomar as decisões, né? Porque é cheio de decisões a todo instante, né? Ele tem que saber. Exatamente. O pessoal do som, os técnicos de som, saber todo o contexto, né? Então, eu acho que, na verdade, isso tudo é uma grande engrenagem, vamos dizer assim, né? Ao longo do processo todo, a gente encerra o evento com aquela engrenagem, todo mundo... Sim, todo mundo comprometido com o resultado final, né? Antes de tu contar essa história, eu tava pensando... Eu ia perguntar pra vocês se vocês tinham visto aquele filme antigo, eu acho que início da década de 90, chama O Pai da Noiva. Não tem nada a ver com a tua história, mas é um pai de uma noiva, tá? Sim, claro. Mas é uma história engraçada. É um filme com o Steve Martin, em que a filha vai casar e ele é o pai que começa a gastar enlouquecidamente, sem querer, porque o cerimonialista começa a dar um monte de ideia maluca pra festa, até cisnes brancos e não sei o que, começa assim, extrapolando todos os limites do bom senso, e o pai desesperado que tá gastando uma fortuna. Então, o meu pai via esse filme e tinha tremeliques, assim, por ter já se colocado, talvez, em algumas vezes, em situações assim, que é contei, tem alguém que tá querendo gastar mais, né? E eu achava só graça, até que eu me tornei pai e passo por situações assim, né? Mas tá, eu tô contextualizando só pra perguntar assim, eu reflito muito sobre isso. Cada vez as festas parece que tem que ser mais. Porque cada ano surge uma novidade. Como é que é? O photo booth. É os copos personalizados. É o robô que dança. É a pista com luz. Cada vez entra um item adicional, né? Como é que vocês veem, assim, esse negócio crescendo? Parece que não tem mais limite. E cada vez as festas custam mais caro. Quer começar a responder? Pode ser? Vamos lá. A gente complementa. Vamos lá, então. Olha, sempre falasse um pouco de tecnologia e outras coisas mais, né? Assim, mas eu acho que cada festa ela é para aquela pessoa, para aquele nicho, porque ela imaginou, que ela sonha, né? Eu acho que essa parte
dela evoluir, ela mudar direções. Isso tudo acontece, eu acho que faz parte desde sempre. Sempre o avançar em qualquer área ou qualquer, né? Agora, Cuca, o que a gente fala, e eu já muitas reuniões com o André, com clientes, eu acho que o que a gente não pode deixar perder é a essência. Estabelecer prioridades, eu falo sempre isso também. Eu acho que a pessoa tem que estabelecer a prioridade que mais, sabe? Que ela acha o que como tu não abre prioridade. mão e o que pra ti vale o investimento. Porque eu vejo que, principalmente eu acho que em aniversário de 15 anos, né? Porque as amiguinhas começam a fazer junto, e ela vê que na festa da outra teve. Não tem muito isso, assim, de querer, porque a outra fez também, né? Tem. Chega a ter uma certas vezes concorrência de quem vai fazer mais. Né? Ao mesmo tempo, é isso que eu tento trazer, assim, sabe? É triste, né? A concorrência demais do Sim, uma competição quase, competição, né? Essa competição é ruim. Ela não é saudável. Porque muitas vezes te leva a colocar coisas que muitas vezes tu nem pra ti nem era prioridade. E às vezes mas fica tu até tá demais. colocando pra ser mais grandioso do que a fulano. E às vezes fica demais, né? Às vezes é um excesso, talvez, de atrações e de que não dá nem pra curtir cada uma, assim. Eu, às vezes, tento aconselhar, e muitas vezes, olha, não é nenhuma nem duas. Às vezes tem situações que tu vê que, nossa, deu pra que, da minha parte, pelo menos, né? Eu enxergo assim que, às vezes, o menos é mais, né? Sim, daqui a pouco começou num excesso que atrapalha. Peraí, poluiu demais. Na verdade, é por colocar coisas. Então, eu acho que não é por aí. E eu acho que o que realmente tem que pesar é 01. É um dia para ser feliz e estar com a minha família, né? E com os meus convidados, né? Então, me divertir. Eu acho que essa competição seria saudável, né? Pô, me diverti muito no aniversário da Luísa, agora no aniversário da Fernanda. Vamos nos divertir mais, vamos aproveitar. Eu acho que esse é sadio, né? E essa competição é legal, eu acho que é vida, né? Mas eu acho que é isso, né? Essa é mais a parte da Andréia mesmo, que consegue também cuidar disso, né? E como orientar, Andréia, nesse sentido, assim, quando tu vê que a pessoa tá querendo exagerar e que isso, de uma certa forma, pode até, sei lá, quase estragar a festa, assim? Eu acho que o organizador, quando vê isso, muitas vezes os pais, por estarem ali querendo realizar o sonho, muitas vezes não vão dar freio, né? E aí cabe, claro, ao organizador ter aquela... como é que eu vou te dizer, sensibilidade, né, de dizer, olha, isso é realmente o que tu queres? Isso é realmente, tu gostas disso ou tu estás colocando isso por uma influência da moda ou da sociedade, entendeu? E aí, muitas vezes, até os pais... Cai a ficha do próprio pai, da própria mãe, né? Que estão ali e pensam, poxa... E aí, quando eu vejo que aquilo ali tá sendo reflexivo, eu sempre digo, vai pra casa. Pensa. Não precisa me responder agora. É melhor pensar. Conversem entre vocês. É isso. Porque se tu faz tudo na emoção... No calor da emoção. Né? Aí a chance de estar exagerando é muito grande, né? Eu acho muito legal, né, quando a gente tem quando tem um tema, algo nesse sentido, né? E um tema pode ser qualquer coisa, né? O tema pode ser essa planta, o tema pode ser um coração, o tema pode ser uma borboleta, pode ser uma princesa, uma figueira. E quando tem isso, eu acho que facilita o nosso trabalho, assim, o meu, da decoradora, né? E aí, claro, acima da gente vem a organizadora, que ela nos ajuda a embalar, a concluir o todo, né? E aí sim, o que vai ficar de mais de menos? Porque senão são só coisas colocadas, número de coisas, números de quantidades, né? Então, né? Eu acho que isso é bem A gente assim, passou por essa agora, né, Andréia? Umas 3 semanas...
A André está organizando a festa dos 35 anos do Círculos, que é meu cliente. E a gente se reuniu para conversar isso. O que ia ter, o que não ia ter. E aquela coisa, né? E música, barará. Daqui a pouco, lá pelas tantas, entrou numa harmonia. Então tá, olha aqui, se for isso. Se for isso, tu termina com esse problema, tu coloca essa música, tu coloca essa comida, isso aqui tá na harmonia no lugar, isso aqui tá na harmonia no horário, isso aqui harmonizou com a pessoa que vem, ela não vai precisar se arrumar muito, não vai se cobrar, e aquilo foi indo e até que fechou numa coisa muito legal, assim, ficou muito legal, E aí tu entende o que tá sobrando. Quando tu tem um conceito forte para aquela festa, né? Isso aqui cabe? Não, isso aqui foge, né? Eu quero que a pessoa se sinta à vontade, então tal serviço vai melindrar, vai ser uma coisa muito sofisticada, ela vai ficar... Então, tira, esse aqui não combinou com esse evento. Isso é muito legal, porque realmente tem né? E aquilo vai tomando outras proporções, até no sentido, depois do que cai pra mim, né? Cabe um backdrop, o que vai de lembrancinha, né? O que a gente vai botar pra decorar a mesa? Porque aí tu tá entrando num lugar que as coisas começam a se conversar e tudo parece que vai tomando, assim, Na festa da minha espaço, filha de né? 15, que o Jeremias fez som e luz lá, a gente, foi uma linda festa, tudo, né? Mas a grande estrela da festa foi um amigo meu que levou umas arminhas, umas pistolas de água, por conta própria. E depois da meia-noite, 1h, tava todo mundo dançando, se dando tiro de pistola de água. E tem umas fotos lindas que o Alan fez. Demais, assim, né? Demais, assim, com a luz, com aquele negócio de movimento, assim, porque, né, com a luz baixa, tu aumenta o tempo de exposição e tal. Demais aquilo. Então, eu acho que as fotos que mais marcaram a festa foi do momento da guerra de pistola de água. Tu vê, é uma coisa simples. Uma coisa simples. Que sei lá quanto é que custou, que ele levou umas 15, sabe? Deve ter custado 50 pila, ele levou, né? E são coisas que eu digo às vezes assim, ó, não precisa do muito, sabe? Desde que aquilo tenha a ver com o que as pessoas que estão ali gostem e apreciem, enfim, e aí isso vai acontecer, né? E eu acho que é um pouco também, eu falo isso muito para meus alunos, né? Às vezes vem para vai editar um Reels. Aí eles pegam o que tá fazendo de modelo e vão montar. Aí eu penso assim, o que tu quer que a pessoa sinta? Ai, como assim? Tu quer que a pessoa ria, que ela chore, que ela se emocione, que ela fique feliz, que ela entenda alguma coisa, que ela descubra alguma coisa que ela não sabia ainda, né? O que tu quer? O que a pessoa vai sentir quando ela olhar o que tu tá fazendo? Porque não é só 30 segundos, né? Ou 15 segundos. Tu tem que querer alguma coisa, tu tem que ter um objetivo pra isso aqui. E eu acho que a festa tem muito isso também, né? O que eu quero? Eu quero que as pessoas sentem e prestem atenção numa história de uma empresa, eu quero que as pessoas se apaixonem por um produto que eu tô lançando e queiram comprar, eu quero que as pessoas vivam aquela história daqueles 15 anos, que vejam o bebê e que lembrem da relação que tiveram com aquela pessoa, porque é isso, né? Em 15 anos, todo mundo que tá ali tem relação com aquela pessoa, né? Eu fui agora em 15 anos de uma amigona minha, que eu pensava assim, nossa, olha que mesmo, eu me lembro de ver a Júlia pequena e a Júlia foi eu me lembro quando voltou, sabe? Então tu vive a tua história com aquele personagem e todo mundo que tá lá acaba se conectando de alguma forma. Então tu tem uma intenção, né, de que nível de emoção essas pessoas vão entrar. E isso eu acho que também faz muito sentido, né? Porque também comanda. Pô, uma arminha. Se é uma coisa lá que eu quero que todo mundo chore, não é uma arminha d'água. Mas nesse momento é um momento que eu quero que as pessoas desarrumem o cabelo, entendeu? Se agora tu vai estragar a roupa, agora tu vai desbotar, né? A maquiagem vai borrar, agora teu cabelo vai ficar arrepiado, porque agora tu esqueceu que tu chegou aqui bonitinho e tu vai... né? Agora tu vai curtir. Eu me lembro no meu casamento que eu pulava numa poça d'água, o vestido ficou preto até aqui, e eu pulava nas poças d'água, porque isso chega uma hora que é hora de pular na poça d'água, né? Então... André, eu costumo falar uma coisa, por favor, tu me corrige e me ajuda. Eu costumo falar para muitos clientes que são duas coisas que ficam. São duas coisas que ficam de um evento, assim. Vamos focar então no social, né? Uma, a sensação de um dia feliz, tá? E outra são as imagens depois que vão ficar
com Pra certeza. sempre. Então são essas duas coisas que são muito presentes, assim. Eu adoro olhar A fotografia. memória mental e a memória visual, né? Eu adoro Ficam olhar as- fotografia. é. Eu adoro olhar fotografia. Nossa Senhora. É. Né? Porque A gente tu perdeu volta, tempo né? disso. Volta pra sensação. Vive, A foto pelo e o menos pra nossa vídeo, geração, né? vive Eu muito, né? sempre Do falo lado. nessas duas coisas, assim. Que legal. A foto e o vídeo, assim. São dois produtos que se complementam, mas são dois produtos, ao mesmo tempo, completamente diferentes, né? Totalmente. Porque a foto tá estática ali, né? O vídeo, ele faz tu reviver, faz ver as expressões que aconteceu, uma coisa assim. E Sim, aí, tem quase cheiro, né? O vídeo tem quase cheiro. E aí eu sempre digo assim, há um tempão atrás, obviamente, as festas passaram por um processo muito longo ao longo do tempo, que elas foram se aperfeiçoando, né? Antigamente, os garçons não tinham treinamento, não iam para uma sala de aula, né? Ué, o que tá acontecendo? Deve ser o treinamento para os garçons. Confirmação de quantos vão na aula. Oi, André, tudo bem? É o André do Parquiuna. Sério? Sério? Muito bom. Ele tem o Eu tô nosso com o telefone. Jeremias aqui, ó. Da Paradoxo. Que tava no nosso evento lá do Nortenho. Na entrega do Nortenho. Tá, vou perguntar pra ele então. Beleza, abraço. A gente tem aqui o Una Pergunta. Assim como no DDD 53, a gente tem a nossa versão. E a nossa versão é voltada, obviamente, para o segmento da criatividade. Então eu quero saber de vocês, se vocês tivessem a caneta e o papel na mão, em Pelotas, para decidir coisas, que tipo de evento vocês iam propor para a cidade de Pelotas conseguir realizar mais e tocar mais as pessoas em determinados tipos de assunto que precise ser tocado. Ficou confusa a minha pergunta, né? Me ajuda, Flávio. A ideia é assim, ó. Existe um mercado criativo, né? E cada área que vem aqui é convidada a pensar como a sua atuação poderia potencializar essa criatividade da cidade a partir da expertise de vocês. É isso, né? Então, como organizadores de evento e como, né, promotores de felicidade, o que vocês proporiam para Pelotas, assim? O que vocês acham que seria importante, assim, na área de vocês? Alguma coisa que falta, alguma coisa que caracterizasse, sei lá, a nossa cidade, que pudesse potencializar fortalecer o potencial criativo de Pelotas, assim, a partir dos eventos. Eu acho e tenho certeza que isso deveria ser... Tem muitos locais que têm esse movimento, tá? Muitos locais que tem, no mundo inteiro, e eu acho que ele é válido em qualquer lugar e em qualquer situação. E qualquer profissão também, né? Porque toda profissão exige criatividade, né? Incentivar ao lúdico. Cuidar das crianças. Trilhar um caminho. Eu fui muito feliz. Hoje eu acho que não temos mais nesse formato, mas eu fui muito feliz quando eu vi a Fena Doce fazer desfile com formiguinha, com doce, para as crianças sentarem e olharem. Isso, com músicas para as crianças. Isso para mim é fantástico. Lembra da Fê Criança? Sim, Fê Criança, sabe? E outra coisa que eu acho que que são grandes eventos, né? Não sei se todos fazem ou não, mas eu vejo em muitos locais que fazem, é a contrapartida. Uhum. Qual é a contrapartida? Em que eu entrego? Para o hospital, para a cidade, para, né, enfim, para a PAI, ou para esses locais que ajudam muitas pessoas, né? Então eu acho que é um somatório, e isso vem de encontro à educação, porque quando tu faz para as crianças, tu tá fazendo para amanhã. Uhum. Né? Pro amanhã. Sim, porque elas são o futuro, né? Qual é o exemplo que tu deixa? Né? Por isso que eu toquei lá, quando eu me lembrei desse desfile, me veio na cabeça. Quando tu falasse aqui, me veio o desfile na cabeça, né? Porque tinha isso, e era lúdico, e era, né?
Então, eu acho que isso a gente não deveria perder, né, essa parte. Teve, acho que 2 anos que teve, né? Acho que sim, 2 ou 3, eu acho. Foi o Tol que organizou, não, foi o pessoal de Gramado do... Pode ser. Do Natal isso Luz. mesmo, naquela época que eles... E era o Ricardo Juglar, falecido, era o presidente da feira, e ele bolou... Entendeu que isso era importante. Foi muito legal. No entanto, que tu vê que as principais cidades que cuidam no turismo, nesse sentido, Gramado é um exemplo. Gramado é lúdico o ano todo. Entendeu? Acolhe as famílias, as crianças e ensina por um lado interessante. E eu acho que isso é uma coisa que a gente devia ter na nossa cidade. Legal. Isso é bacana mesmo. Muito bacana. Uma forma de incentivar as futuras gerações, né? E tu educa a ter o gosto. Pô, somos a cidade do doce, né? Vamos dizer assim, vamos falando sobre Fernando Doce agora, né? Mas isso cria o amor a isso, as raízes, né? Então, não existe como... eu acho que em qualquer segmento você fazer alguma coisa se tu não construir tijolinho a tijolinho, né? Do dia pra noite você não vai amar, o espírito de união, né? A Isso. união, né? Entre todos os setores que fazem uma coisa dar certo, né? Eu quero que vocês me digam agora qual foi a situação problemática que aconteceu em um evento e que vocês tiveram que ter uma saída assim... que não imaginavam para contornar e para resolver e que no final deu certo. Eu imagino que você deve estar cheio dessas histórias. A da chuva não adianta porque não teve nada a ser feito, né? Começa com uma, então? Começa. Vai. Vamos lá. Tem um livro aberto aqui, cheio. Eu costumo... uma das frases que eu uso que eu fui criado para resolver problemas. Sabe? Não sei se eles me procuram, mas, né? Eu acho que o raciocínio lógico rápido, eu resolvi muito, né? Eu tive dentro de situações que eu sempre precisei resolver muitos, né? Mas, nossa, e cada tipo de evento tem o seu, né? Tem o seu que ele pode acontecer. Às vezes as pessoas falam, um evento todo ele é igual. Não, ele é muito diferente. Ele é muito diferente, né? O A, o B, o C. Enfim, energia elétrica, né? Energia elétrica, muitas vezes com essa função de tu... eu cheguei num lugar uma vez, principalmente o pessoal que lida com energia elétrica vai entender o que eu vou falar agora, né? Quem é profissional da área ou curioso vai entender. Quando tu tem uma rede trifásica e tu chega num lugar, tu tem 3 fios vermelhos e um preto, tu sabe que o neutro é o preto. Só que aquele dia não era. A gente teve que ligar às pressas, né? Precisou, pela situação do momento, só que não era. O cara que fez a ligação elétrica, o neutro estava num dos vermelhos. Queimou tudo. E o que tu faz agora? Né? O que tu faz? Olha, saí correndo, peguei o telefone, na época tu não tinha... Celular. Não tinha, né? Não tinha. Telefone de casa, tipo esse aqui que tu recebeu a ligação assim. E sorte que a gente sempre teve bons amigos e parceiros de verdade. E aquilo foi daqui, ligou. Resolveu essa situação, né? Em 1h30 estava resolvido. Mas é uma situação que se tu não tem o que fazer hoje, graças ao bom Deus, a gente sempre tem alguma coisa no depósito para suprir. Mas eu acho que essa função... Mas é uma época que era difícil. Até a comunicação. Essa função vem muito ao encontro de tu ter pessoas ao teu lado e parceiros que topem te socorrer. Faz a festa, tá lá na minha frase. Te socorrer e te ajudar, né? E muitas vezes, ditos concorrentes teus que te abraçaram e te ajudaram. Entende? Sim. Então, para tu ver que quando tu faz as coisas pro bem e te doando e muitas vezes tu tá fazendo a tua parte em prol de uma pessoa. Daqui a pouco é tu que vai precisar. Uhum. Sim. É energia, né? E tu, André, qual é o teu perrengue? Ah, meu Deus do céu, meu perrengue, eu acho que são tantos assim que a gente... Escolhe um.
que a gente lida ao longo do processo. Acho que foi a vez que os convites estavam na rua, assim, no casamento, os convites estavam na rua. E a noiva estava sumida, assim, sumidaça. Sumidaça. Não se pronunciava, não falava, eu mandava mensagem, não respondia, e ela tinha brigado, assim, com o noivo. E aí eu senti, assim, que tinha alguma coisa, e perguntei se eu podia ir lá conversar com ela. Aí quando eu cheguei, assim, aí eu conversei com ela, e tá a sensibilidade também de tu entender o momento da pessoa, né? Sim. E aí eu conversei com ela e eu vi que aquilo ali tava complicado pra ela. Eu disse, não, tua família não vai fazer nada. Quem vai ligar para as pessoas, quem vai conversar com as pessoas, quem vai dizer que não vai acontecer o evento vai ser eu, né? Porque a família já estava passando por um desgaste, né? Então, cabe ao profissional assumir, pegar aquilo para si, né? E resolver. Então, deu super certo, eles não se desgastaram, não teve nada, assim, de perrengue, de complicado para eles... como é que eu vou te dizer? Até se expor, né? Então, sim, porque aí fica... Já vira o profissional poupar eles nesse momento, assim, tão delicado. Sim, né? não piorar a situação. E outros tantos com... às vezes, alguma coisa de energia já aconteceu comigo. Sim, fornecedor que atrasa, não entrega... Não? Porque aí tu também já tem os teus... Sim. Tem porque às vezes o próprio fornecedor tem um infortúnio. Claro, não, com certeza, mas aí dá uma contornada. Esses dias mesmo eu recebi uma ligação de uma fornecedora, André, me atrasei para entregar meus doces. Eu digo, não tem problema. Os teus doces não vão na mesa de doces. Os teus doces vão passar... depois do jantar ainda em bandeja. Então não tem problema de tu me entregar mais tarde. Sim, mas também se fossem pra mesa, tu podia repensar eles e botar eles pra depois. Pra depois, com certeza. Mas aí eu acho que vem muito de tu ser muito franco, né? De tu, poxa, ao invés do fornecedor não me falar nada, ele foi franco. Olha, me aconteceu um grande problema, me faltou luz na cozinha, eu não consegui produzir até o horário de te entregar. Te prejudico? Eu digo, não me prejudica de maneira nenhuma. Então, sabe? Sim, contar com o time. Quem fala a verdade não merece castigo. É isso, mas E com relação, às vezes, a estrutura de locais, assim, então, alguma coisa que possa ter prejudicado com relação ao evento, isso a gente faz muita visita técnica, né? Que a gente consegue prever antes o que a gente pode fazer. Se tiver que aumentar a cozinha, vamos aumentar com todos. Se tiver que, sabe? Isso a gente consegue prever antes, sabe? Então, quanto a isso, não tem grandes perrengues, assim, né? Tá, e qual foi a ideia mais criativa, mais bacana, que abrilhantou o evento que vocês participaram? Seja a ideia, no teu caso, de um cliente, ou tua, ou de um fornecedor, mas que trouxe uma coisa meio inédita para aquele evento. Nos eventos que tu participou, seja também uma ideia que tu levou, que tu fez uma coisa diferente. Eu tenho algumas coisas guardadas no meu coração, assim, quando tu tem a oportunidade de poder criar, né? Tem, né? Quando tu cria algo pra gente aí, né? A Paradoxo, ela tinha uma festa uma vez por ano, que era a comemoração do aniversário da Paradoxo. Então, eu comecei fazendo e depois eu vendia a festa. Contratava, eu vendia ela fechada, né? Porque eu não precisava cuidar de tudo, eu cuidava da festa. Então, era do que ia acontecer na festa, né? E para a época foi algo bem interessante, né? Sempre gostei de causar algum impacto nas pessoas
né? Então, assim, a Paradoxo, ela, por exemplo, com telão com mapping, foi a primeira a empresa a ter um telão, né? Todo mundo tinha, quando teve telão, todo mundo tinha telão de 100 polegadas, bom, hoje temos um telão de 500 polegadas, né? Inclusive a inauguração no Parque Una, do Ola, se você olhar as fotos antigas, é com ele, porque não tinha painel de LED na época ainda. Nem tinha, nem Porto Alegre tinha naquela época ainda, eu acho, se não me falha a memória, pra gente pelo menos locar e trazer e colocar. Há 10 anos atrás, né? O Ola foi 10 anos. Mais ou menos isso, né? Por aí. Eu não conto muito tempo assim, Cuca. Mas é isso. Então, depois também, quando a sensação de umas máquinas que faziam flame, né? Muito legais também, que a gente tem elas guardadas até hoje lá. Mas sensacional foi eu fazer a estrutura se mexer. Eu tenho esse vídeo ainda. De fazer a estrutura descer no meio das pessoas. Uma estrutura grande, de Q30, com máquina de luz, com fumaça, com tudo descendo, assim. Lógico, mas descia o que? As luzes? A estrutura toda. Toda a estrutura? O que estava naquele centro, ele descia com guinchos. Em cima de um palco, de uma coisa assim? Não, em cima das pessoas. Em cima das pessoas. Mas sempre com cinta de segurança. Com tudo, né? Assim, eu sempre fui muito assustado com esse tipo de coisa. Inclusive, o peso de risco era 1.000 quilos e eu, na época, comprei cintas de 4 toneladas. Então lá até hoje, nunca mais usei também. Um troço enorme, né? Mas assim, eu tenho esse vídeo, é muito legal de ver, né? Do que a gente fez e ninguém esperava aquilo, né? A gente tinha um público também, acho que foi o último aniversário que a gente fez nesse molde, né? Assim, um público de 3.700 pagantes, né, que pra época, pra uma balada, é muita gente, né, e quando aquilo começou a descer, ninguém imaginava, né, então foi bem legal, foi algo assim, que também causou, me lembro na época aí, né, estamos falando que a Paradoxo, isso deve ser quando fez 19 ou 20 anos, né, então já fazem 10, né, também, por aí. E agora voltou com tudo, as estruturas se mexer na pista novamente, né. Ícones que sempre fizeram, né, tem principalmente banda de rock, né? Sempre usou muito, então ali vem uma essência muito grande desse tipo de acontecimento. E assim, aquela coisa, né? Se a moda volta, por que as coisas também não... Sim, são os eventos, né? Não vão voltar, né? Mas sempre a experiência, né? De tentar mostrar essa troca de experiência com as pessoas. E tu, André? Eu acho que pra mim tem duas coisas assim que me marca bastante. Uma das minhas grandes criações, a qual eu tenho muito orgulho, foi num momento de muita dificuldade mesmo no setor de eventos, que foi a própria pandemia, né? Que foram as festas delivery entregues em casa, num momento que ninguém podia sair de casa, e aí que eu pensei, poxa, as crianças estão sem aula, já tá aquela função de aulas online e tudo mais. De que forma que eu posso... Enfim, não fazer... Alegrar um pouco, né, esse momento. O dia a dia de todo mundo, né? E aí eu lembro que essas festas delivery entregues em casa começou numa forma para prestigiar as crianças. E daqui a pouco foi indo. A gente estava fazendo 40 anos, 50 anos, 70 anos, enfim, tudo entregue em casa. E as pessoas faziam uma call, né? Eu assinava, na época, a mesma plataforma que as crianças tinham as aulas online, eu assinava para ter um encontro ali virtual para as pessoas poderem cantar parabéns. Então, quando a pessoa recebia o convite, já recebia o link da sala que ali ia acontecer aquele aniversário, aquela comemoração. E aí os convidados recebiam alguma coisa na sua casa? Isso. Ao invés de todo mundo se encontrar num salão fechado, primeiro ia o convite. Aí a gente entregava as caixas com salgados, doce, e isso tudo foi eu liguei para os fornecedores, topa fazer. Então, a festa delivery entrega em casa, a pessoa tinha o doce, tinha o bolo, tinha os salgadinhos, tinha o balão, a decoração, as flores, e a gente fez parceria com loja também de presente, que aí, como as pessoas não podiam ir nas lojas comprar, a gente tinha parceria
que a pessoa entrava em contato com o WhatsApp, com a loja, comprava, a loja entregava na minha casa e quando eu fosse entregar a festa para a pessoa, eu já entregava também os presentes. Então... Que logística, hein? Era uma baita logística, mas deu super certo. A gente tinha festa todos os dias. Todos os dias. Então... Sim, que também tinha uma carência e uma necessidade de conseguir se sentir comemorando alguma coisa, né? Exatamente. E os convidados que tu me perguntasse se recebiam coisas em casa, recebiam. Ao invés da pessoa se reunir para comer, para beber e enfim, num local fechado, o convidado recebia na sua casa uma sacolinha que tinha o kitzinho de salgado, o kitzinho de doce e um cupcake. Aí, no cupcake ia a velhinha, assim, pra e ele as cantar pessoas parabéns cantavam juntos. parabéns virtual. E eu me lembro que, claro, começou com essa demanda infantil, né? E muito na base também dos fornecedores topar. Vamos fazer? Vamos. Então, uma Sim, tá forma... todo mundo numa situação crítica, né? Não, Também é tem uma que forma topar que mesmo, eu me né? senti super responsável por incrementar também a renda de vários fornecedores que ali participavam, sabe? Sim. Deu vida, né? Deu vida para todo mundo, na verdade, né? Uma iniciativa que... Foi muito legal. Isso eu me orgulho muito, assim. É um projeto no qual, assim, eu tenho muito orgulho até hoje de ter dado certo, sabe? E quando eu tive esse insight, foi ver os motoboys trabalhando com teleentrega de comida. Eu pensei, não, só um pouquinho. Se as coisas estão indo até as pessoas através de entrega, por que uma festa não pode chegar na pessoa através de uma entrega também? Que loucura isso, né? Parece que isso foi na Idade Média, né? Que loucura. Faz tanto tempo, tá tão distante, Faz. né? Eu lembro que eu e meus amigos, toda sexta-feira à noite, a gente abria uma cerveja e fazia uma call. Pra os meus conseguir amigos que nem moram aqui. Ou seja, a gente não ia se ver. Mas a gente estava tão carente de convívio que a gente fazia isso. Exato. Mas a minha família também. A minha família mora cada um num canto. E a gente fazia isso durante a pandemia e depois a gente nunca mais fez. Nunca mais falou. E essa função foi ao mesmo tempo hoje a gente para pensar. E foi uma união das pessoas quererem mostrar para aquela pessoa que estava dando a festa, que aquela pessoa era tão querida, que quando iam cantar parabéns virtual, as pessoas decoravam atrás o seu cenário, né? Para mostrar para aquela pessoa que estava de aniversário que elas estavam em festa mesmo. Que elas estavam em festa. Mesmo estando distantes, elas estavam em festa. E aí vem mais uma vez o espírito de coletividade, de mostrar para aquela pessoa o quanto ela é importante. Eu vou fazer algo para mostrar para ela que, por mais simples, as pessoas às vezes pegavam umas quinquilharia que tinham em casa, sabe? Mas juntavam aquilo tudo colorido e tal. E aí tu pensava assim, gente... Demais, o espírito de festa de antigamente, né? A intenção tá voltando de novo, né? Então... E aí hoje a gente conversa com a inteligência artificial. Em vez de conversar com as pessoas, né? E nós temos até uma pergunta feita pela inteligência artificial aqui, que vai fazer para vocês especialmente, tá? Vamos ouvir. Se tudo der errado, o que não pode dar errado no evento? Se tudo dá errado... Se tudo der errado, qual é a única coisa que não pode dar errado? Acho que é a felicidade das pessoas. Bingo. Isso é coisa que não precisa de ninguém. Tu estando feliz, tu faz os outros felizes e tu consegue contaminar de forma positiva todo mundo luz, que tá... Não tem gerador. Liga a vela, não tem vela, vamos cantar. Não tem nada. O que se faz? Liga o celular, as lanterninhas e todo mundo canta. É isso aí. Pronto, pega quem tem violão, vem com violão, o outro bate palma. Quem sabe dança, dança. Eu acho que a gente volta lá pro início da nossa conversa de hoje. Eu acho que é isso que a gente não pode perder. Não interessa o todo se tu não tiver a essência. Não adianta o todo. Tudo que tu pensou, tudo que tu fez, se a essência não for viver um dia feliz.
Se tu não for te divertir, se tu não for abraçar, se não for aproveitar. Tenho 2 eventos, André, que eu conto até hoje. 2 totalmente diferentes e totalmente iguais. Um que o pessoal começou. Os 2 começaram lá às 8h30, 9 horas. O pessoal começou a dançar em um daqueles eventos às 10 horas da noite e pararam às 5 da manhã. Nossa Senhora! Como dançaram, como beberam, como cantaram, como se abraçaram, como aproveitaram. O outro, começaram a dançar às 1h30 da manhã e pediram para parar às 3h30. Os 2 foram iguais. Os 2 eventos, eu nunca vi as pessoas se divertirem tanto, mas nenhum dos 2 estavam preocupados com o horário. Estavam vivendo o que tinha para... É longo eu contar as 2 histórias aqui, mas confia em mim. Independe. Independe. Os 2 eventos foram iguais, porque as pessoas quiseram viver. A gente mede muito pelo tempo, né? E a intensidade e a intenção das coisas é que faz as coisas realmente valerem a pena. Tu estar cercado de pessoas que estão ali por ti. Uhum. Essa história... Não, que estão ali. E que estão ali. Porque às vezes a pessoa tá lá e não tá lá, né? E essa história de tu ter número de convidados só pra encher salão é o pior erro que as pessoas podem cometer num evento. Eu acho uma coisa, nas minhas festas, sempre são divertidas. E eu acho que o segredo é que eu estou ali para me divertir. Eu não fico com essa coisa de cerimônia. Eu achei que você ia dizer que eu sou uma pessoa ótima, muito divertida. Não. Eu não vou dizer que eu cago pros convidados, tá? Mas eu estou ali para me divertir e vou me divertir com eles. E todo mundo fala que as nossas festas são as melhores. Eu não fico cheio de cerimônia. Claro. Como veio hoje, que bom, não sei o quê. Vou tirar foto com todo mundo. Não quero saber, vou me divertir. Se vou fazer o meu, tu faz o teu e a gente faz o nosso. E não sei, dá E certo. todo mundo vai fazer junto, todo Lá mundo em casa, vai se divertir lá em casa junto. é a mesma coisa, é um churrasco, tá, a geladeira ali, as coisas estão... Eu não vou ficar te servindo, te paparicando, não. Fica tranquilo, fica em casa. E eu acho que é como dá certo. Tu sabe que às vezes as pessoas... eu lido muito com essa função dos eventos com o bem receber, né? E as pessoas se equivocam quando falam em bem receber, que bem receber é pompa e circunstância. Uhum. Não é. O bem receber é tu vai receber em casa, coloca tudo que tu vai precisar naquela noite à disposição das pessoas, para que as pessoas se sintam em casa. Uhum. Isso Se é o bem sintam receber. acolhidas. Até o deslocamento, tu te levantar, é uma coisa básica, mas tu te levantar da poltrona que tu tá, ou da cadeira, e tu ir até o lugar e tu pegar um troço, isso faz toda a diferença do que tu ficar ali sentado esperando que alguém te traga um troço. Claro. Não é? É uma experiência toda. E tu já, na passada, já conversa com alguém, tu já olha para um negócio que tu não tinha visto antes. Sim, tu não é só um convidado, tu é parte do evento, né? Eu acho que é isso. Por isso que a gente que eu se acho sente que parte. as festas que utilizam o sistema de lounge e tal, hoje em dia, né? Elas são tão mais usadas do que propriamente as festas com mesa e cadeira. Porque se tu chega num evento, tu te senta naquele teu lugar, vai te sentar ali naquela tua mesa junto com as pessoas que tu tem relação, muitas vezes tu te levanta só para ir ao banheiro. Tu fica como e aí o amigo tu fica tá passivo, lá né? longe, se na passada do banheiro a mesa dele não tava por ali, de repente tu não vai ir até ele, né? Então, outra coisa também, os eventos com barraquinhas, com ilhas de comida e tal, eles estão cada vez mais em voga. Por quê? Porque as pessoas vão lá e se servem, né? As pessoas se sentem à vontade para se servir. E os bares, propriamente os bares de drink, te possibilitam isso. Tu tem que levar, né? levanta, tu escolhe, tu pega, tu pede do teu jeito, tu quer mais isso, tu quer menos aquilo. Gente, a gente falou de coisas emocionantes, a gente falou de coisas engraçadas, e a gente tem que batizar esse episódio, o título dele. Eu queria que vocês fizessem um retrospecto mental e sugerissem pra gente qual é o nome desse episódio. Como é que ele se chamaria? O que a gente vai escrever na capa do YouTube? E aí, organizador? Bem curtinho. Bem curtinho.
Bem objetivo. Vamos lá, vamos criar junto. Porque no texto do vídeo, não na capa, no texto a gente vai escrever a criatividade em eventos, não sei o quê. Mas na capa a gente põe uma coisa mais inspiradora. Uma assim. alegria e felicidade todo dia? Não. Meu evento. E algo com sonho. Sonho? Eu para mim, evento, principalmente familiar, envolve sonho. Não tem, para mim isso aí é a palavra que vem muito forte para mim. Eu acho também. Evento envolve sonho. Hoje é um título. Viu? Todo evento nasce de um sonho. Hã? Todo evento nasce de um sonho. Uma situação que eu queria comentar aqui com vocês e que eu achei que aconteceu comigo agora, para te ver como a gente... A Dê falou sobre a pandemia ali, sobre tudo, e eu passei por uma situação há pouco tempo agora, e foi assim, de um... Como a gente tem uma responsabilidade, como a gente marca, sabe? Fui com a minha filha às pressas para o hospital, eu e a Aline apavorada, a Aline enfermeira de formação, mas mãe, quando Sim. é mãe é outra história, né? E dali eu assumi, e a Aline do meu lado, entramos e a Ana Lia precisava fazer uma cirurgiazinha pequena, né? Ela estava com febre, não baixava, tinha assustado. E entramos e nisso veio um médico, olhou, eu olhei, eu acho que eu conheço. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, tá, seguiu o papai, mas ele foi ali, eu olhei para ele, Benhur, ele olhou para mim, Jeremias, eu sim, tá, ela vai precisar agora, assim, assado. Tu queres ir junto? Quero, vou. Me emociona, mas vamos lá. É muito forte para um pai ou para uma mãe, né? E um médico, um médico, enfermeiros, enfim, essa área toda aí é uma área divina, são pessoas que fazem aquele trabalho. É incrível, é incrível. No momento que foi dada anestesia e a Ana desmaiou, né? Assim, né? Ali. Sim, perdeu a consciência. Isso, perdeu a consciência. E quando foram fazer o cortezinho nela, tudo que precisava, ele chegou e pegou na minha mão assim. Respirar. É forte. Pra mim é forte. Né? Hoje eu vou te dar a alegria que tu me deu no dia dos 15 anos da minha filha. Então, assim... vou chorar também. Ai, que não demais. Posso. Vai. Então, assim... Que coisa linda. Tchê, tu entende que não tem como eu, a Deia, né, quem faz parte disso, tu sair de casa e não ter esse cuidado que a gente tem, esse compromisso que a gente tem. Aquela sensação de tudo que eu fiz valeu a pena, né? Nossa senhora, aquilo ali é pro resto da minha vida. Ai, que lindo, ele aqui tem até um encerramento. Então, se esse episódio não valeu um joinha até agora tá valendo. E talvez que não vale esse aqui também, mas acho que vale a pena comentar, porque às vezes a gente não tem essa oportunidade. Eu estava em montagem, você sabe que eu sou uma pessoa que eu sou enérgica, a Deia sabe, né, Cuca também, que eu tô em todas as pontas, eu faço várias coisas na minha empresa, hoje a gente está tentando organizar isso um pouco diferente, né, mas estava eu todo sujo e, nossa, isso faz antes da pandemia, né, então me esqueci de uma reunião, no momento a pessoa me liga, tá chegando para reunião? Eu digo, tô. E na verdade a gente estava na Bento e o meu escritório na época era no centro ali, né? E aí o caminhão virou e digo, me larga ali para descer daquele jeito. Cara, o cara com uma cara firme, o Glauber, uma cara firme. Digo, eu daquele jeito não queria fazer uma reunião daquele jeito, né? Entramos para fazer reunião. Nossa, tu pensa num cara perdido para fazer reunião, eu preocupado do jeito que eu tava. E foi ele firmaço, um cara firme, sabia o que queria, o que não queria, e passou, foi embora. Pô, que frustrado, que reunião horrível que eu fiz. Pô, essa pessoa não merecia, eu não faço isso assim. Me ligou e fechou. Vamos fazer os 15 anos então. Fiz no Brilhante. Ele super correto, uma pessoa muito correta, assim, em tudo, né? E duas situações, para não me alongar muito. Uma,
Então, tudo muito controlado, assim, ele muito, né? A minha primeira vez que estava fazendo e com a gente também não nos conhecia. E ele chegou para mim, aquilo era 8 horas da noite quando eu cheguei. Quando eu cheguei, assim, ele disse assim, já recebendo as pessoas já, quando eu cheguei de volta, vou de montar, fui em casa, tomar banho, aquela coisa toda. E ele pegou no meu braço assim, Jeremias, eu preciso conversar contigo. Sério, né? Eu digo, ai meu Deus, o que será que foi? E a minha equipe estava meio assustada para fazer esse evento, porque ele cobrava bastante, assim, nesse sentido. Né? Naquela época eu não estava acostumado com tanta conversa. E ele disse assim, você me falasse que iriam ter 30 pontos de luz. Eu contei 38. Nós temos que acertar isso. Eu digo, bom, Glauber, tu tá mal de conta. Olha para cima. Tem uns 46. E aí fiquei até um pouco da festa. A festa foi sensacional. Meu Deus do céu. Foi sensacional. Eu cheguei de manhã para desmontagem às 6 horas. Ele com toda a família dentro do carro. E talvez saia daqui o título desse... né? Ele pegou no meu braço na porta do carro. Eu falei, tia, presente, tudo que eu posso imaginar, assim... Aquela cena boa de fim de festa, sabe? Aquela cena boa de fim de festa. E ele pegou assim, olhou para mim nos meus olhos assim, Jeremias, tu não tem uma empresa de som. Tu tem uma fábrica de sonhos. Então, assim, são momentos desses que eu acho que nos dão energia. Aí tu disse assim, nem vou te cobrar. De entregar cada vez melhor. Então tá, gente. Estamos acabando nosso tempo. Muito obrigado pela presença. Foi um baita papo. Foi legal ótimo. pra gente. Cada vez Muito a gente bom. conversa sobre uma coisa diferente e aprende, né? Eu aprendo muito aqui. Tô gostando Eu muito também. de fazer. Ai, coisa boa. Eu também. Saio tão feliz daqui sempre. Fico, nossa, que massa o que a gente falou hoje. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.